Oi, gente. Então, nesse vídeo aqui, vou fazer um pouquinho diferente, né? Vou fazer um projeto de amplificador realimentado, tá? Esse projeto vai levar em conta um amplificador emissor comum que já foi projetado. Então, a gente só vai tentar melhorar de alguma forma, né, esse amplificador. E, no caso, a gente vai fazer isso por meio de uma realimentação, tá? E a melhoria vai ser no sentido de uma estabilidade maior, né, dos parâmetros, talvez numa faixa de frequência diferente. Não necessariamente num ganho maior, como a gente está acostumado aí a melhorar o nosso amplificador, tá? Logo, vou aplicar uma realimentação aqui nesse circuito. E antes de realmente aplicar a realimentação de fato, algumas coisas, né? Esse cara que já está projetado tem uma impedância da fonte, né, de 10, mas veja que isso não precisava ser a impedância da fonte, podia ser uma outra resistência que estava aqui, né? Mas vai ser no caso a impedância da fonte, que eu vou supor, tá? Ele está polarizado com a corrente, vou botar aqui de 1 miliampere, e isso dá um beta que eu medi aproximadamente de 200, tá? Vou botar aqui em cima. Pronto. Então esses são os parâmetros aqui medidos do circuito. E aí, a realimentação que eu vou fazer vai ser a realimentação de coletor para base, que é essa aqui, né? É a realimentação assim. Só que, veja, como eu já tenho um circuito que está projetado, ele já está projetado esse circuito, e ele está polarizado já, né? E se eu botar uma realimentação aqui, eu vou mudar as características de polarização. Afinal, eu estou botando um resistor entre esse ponto, então eu vou ter uma corrente que passa aqui, que vai influenciar a corrente de coletor, que vai influenciar a corrente de base, que vai influenciar a tensão de base, vai influenciar a tensão de coletor, e talvez não seja mais a mesma coisa do que já esteja projetado, tá? Então, para garantir que a minha malha de realimentação vai ser apenas uma malha de realimentação de pequenos sinais, o que eu vou fazer? Eu vou incluir uma capacitância aqui em série, tá? Pronto. E com esse capacitor, eu vou garantir que apenas os sinais AC vão ser realimentados, tá? Claro que com isso, eu vou também mudar as características de filtro do meu amplificador, ok? Então, aqui eu vou ter, como esse é um capacitor na região da capacitância de Miller, né? O que vai acontecer é que talvez a minha frequência de passagem, a minha frequência superior, seja reduzida. Mas como eu estou realimentando, essa frequência também vai aumentar. Então, tem uma troca aí, tá? Mas eu não quero me preocupar demais, tá? Não quero me preocupar demais com isso. É, eu vou, então, nesse caso, supor que essa capacitância, veja, o que eu sei se fosse um curto, todos os sinais seriam realimentados. Mas eu quero que sinais de frequência baixa não sejam. Né? Frequências de 0.01, 0.1, 1, 10 Hz não sejam realimentados. Então eu preciso que essa capacitância seja grande. Tá? Então boto aqui uma capacitância de 10 microfarad. Tá? Talvez eu quebre muito a resposta de alta frequência. Mas a gente pode ver e discutir um pouquinho sobre isso, caso aconteça. Ok? Bom, o que mais? Tá, e agora eu preciso encontrar o valor desse resistor, afinal, né? Preciso encontrar o valor desse resistor para fazer minha realimentação aqui, tá bom? E com isso, agora o que a gente precisa fazer temos que identificar o tipo da realimentação, qual é a malha de realimentação, né? E aqueles parâmetros, a resistência vista pela entrada, a resistência vista pela saída, o que mais? E o beta, né? O beta, que é a quantidade de realimentação, é o AB. Não vou arriscar não, tá? Mas é um dos parâmetros da realimentação, que é o beta, tá? E bom, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, eu sei que pode ser um pouquinho difícil ainda, mas o tipo da realimentação. Vejam como é importante. Aqui, no caso, essa realimentação é do tipo que mede uma tensão, tá? E ela retorna uma corrente. Ela mede a tensão e retorna uma corrente. Por que, Rafael? Por quê? Imagine aqui o seguinte, tá? Que eu tenho uma tensão negativa, vou botar assim, menos V, tá? Menos V. Se eu tenho uma tensão negativa aqui, e o que é verdade, porque esse amplificador é um amplificador emissor comum, e o emissor comum ele tem um ganho negativo de tensão, logo essa tensão aqui é negativa mesmo, né? Uma tensão negativa aqui e uma tensão positiva aqui, né? Essa tensão positiva por quê?
Porque apenas de pequenos sinais, né? Ora, essa impedância aqui é muito pequena, né, desse capacitor para sinais, então o meu sinal aqui de 1 milivolt vai passar para cá. Tá? E esse sinal de 1 milivolt que vai passar para cá, claro que vai ter um divisor de tensão por causa da impedância de entrada e tal, mas vai ser um sinal positivo aqui. Tá? E aqui tem um sinal negativo, logo eu tenho uma corrente que está subindo. Tá? Uma corrente que sobe aqui. Mesmo sendo um amplificador de tensão, a minha realimentação ela está no âmbito de uma corrente. Esse mais V menos V vai gerar uma corrente que sobe, tá? Que depende desse resistor aqui, tá? Depende desse resistor. E é isso que vai determinar a minha malha de realimentação. O que eu gosto muito de pensar, né, é que para fazer, assim, pensando só em resistências, tá? Sempre que eu quero medir uma tensão, né, basta eu ligar naquele ponto. Se eu quiser medir uma corrente, não basta. Eu tenho que fazer a corrente passar pelo resistor, né? Como, por exemplo, se eu quisesse fazer uma realimentação de corrente, né? Eu tenho que botar, por exemplo, uma resistência aqui. Eu meço aqui, eu estou medindo efetivamente a corrente que passa e transformando numa tensão, tá? Mas não é isso que eu estou fazendo. Então, o ato de transformar tensão corrente ou corrente tensão, basta um resistor, tá? E é por isso que a malha de realimentação aqui vai ser apenas um resistor. É diferente de quando eu tenho, por exemplo, uma realimentação de tensão, né? Por exemplo, meço tensão e retorno tensão. Um resistor, isso não é possível, um resistor apenas, porque o resistor ele transforma tensão em corrente ou corrente em tensão. Logo, minha malha de realimentação ia ter que ter outras coisas. Por exemplo, um divisor de tensão. Isso sim transforma tensão em tensão, tá? Por exemplo, se eu fizesse um tipo de estrutura, talvez... Eu vou fazer uma coisa aqui, mas é só um rascunho. Então, se eu fizesse isso aqui, ó... Tá, então tem um resistor aqui, botar tipo terra aqui, certo? Eu tenho esse caso aqui, e vai para o VCC. Então, se eu pegasse aqui, botasse um resistor e ligasse aqui, ó, tá? Isso seria uma realimentação de tensão para tensão, porque essencialmente eu meço uma tensão daqui e formo um divisor resistivo com esse resistor, ou melhor, aqui não tem outro resistor, né? Mas se eu tivesse um outro resistor aqui, porque isso está conectado num capacitor, mas se eu tivesse um outro resistor assim, ó, quanta coisa, né, Rafael? Pois é. Se eu tivesse um outro resistor, eu formaria um divisor resistivo nesse ponto aqui, tá? Então eu teria minha realimentação. Mas não é esse o caso, não é isso que está acontecendo, tá? O que eu estou falando aqui, você precisa de mais componentes para fazer realimentação de um tipo para ele mesmo. Tensão, tensão ou corrente, corrente. Mas tensão, corrente, corrente, tensão, muitas vezes basta um resistor. Esse é meu ponto, tá? E é isso que vai ser minha malha de realimentação, que eu vou desenhar aqui, né? Minha malha de realimentação é essa. Vou botar o terra aqui e o terra aqui. Pronto. E, como eu disse, a realimentação ela mede uma tensão e realimenta uma corrente. Uma coisa que é importante de fazer é checar se a realimentação é negativa. E de fato ela é, porque como eu falei, a tensão aqui é negativa, né? Vou até voltar aqui. Essa tensão é negativa, então a corrente sobe. Se essa corrente nesse ponto aqui está subindo, né, ela está subtraindo da corrente que está entrando. Então, de fato, a realimentação é negativa e eu posso aplicar as teorias de realimentação que estudamos. Tá? E, bom, se eu estou medindo uma tensão, como é que a gente faz para medir tensão? A gente bota um voltímetro em paralelo, certo? Então, na parte da saída, essa realimentação é do tipo paralelo. Agora, eu estou realimentando corrente. Como é que eu faço para somar duas correntes? Eu jogo as duas correntes no mesmo nó. Isso também é em paralelo, tá? Então, é uma realimentação do tipo paralelo, paralelo, tá? É assim que faz para você determinar o tipo, assim, se você não quiser olhar, né? Uma realimentação tensão para corrente é paralelo, paralelo, ok? Beleza, então determinamos nosso tipo de realimentação. E agora a gente precisa determinar as resistências que vão ser tidas como equivalentes pelo circuito e precisamos determinar o beta, tá? O que é o beta? O beta, ele determina o quanto do sinal da saída é levado para a entrada. Ora, o que é minha saída? É uma tensão,
certo? Então, beta é uma tensão, V0, dividido pela corrente da entrada, certo? Sobre F. É isso que é minha realimentação aqui do beta, tá? Ok. Esse beta é... Ou melhor, desculpe. É o contrário, certo? O beta é o quanto de corrente, o quanto na entrada é causado pela saída. Se a saída é tensão e a entrada é corrente, meu beta é IF sobre VO, tá? É o quanto de corrente causado pela tensão, ok? Isso, perfeito. E beleza, então eu tenho que medir a corrente de entrada baseado numa tensão de saída. Então eu coloco aqui uma fonte de teste, que é um V0, tá? E aqui eu mato a realimentação. Matei a realimentação. E uso agora, quer dizer, posso usar minhas leis de Kirchhoff para medir a corrente. Agora, qual a direção dessa corrente? Para baixo ou para cima? É para cima, tá? Isso é devido às convenções aí de realimentação, tá? Então, o que vai acontecer? Na verdade, a corrente que vai passar aqui é descendo. Então, o meu IF vai ser negativo, logo o meu beta vai ser negativo. E qual é a relação aqui? Ora, eu sei que o I é V sobre R. Então, beta é menos 1 sobre R, tá? Essa é a minha relação aqui de beta. Então, eu vou botar aqui de volta. Pronto. Assim. Vou tirar essa malha, né? Porque a gente não vai mais usar isso. E agora o que a gente faz? Já determinamos o melhor? Desculpa. Que é menos 1 sobre beta. Perfeito. 1 sobre R. Determinamos o beta. Agora, para determinar a resistência que é vista pela entrada e a resistência que é vista pela saída, tá? Ora, a resistência que eu vou colocar no lado da entrada, eu meço matando a realimentação na saída. Matar paralelo é dar curto. E aí meço a resistência da entrada, que é R. Vou botar assim, R1 igual a R. Mesma coisa eu faço pro outro lado. Se eu quero ver a resistência que eu vou colocar no lado da saída, eu mato a realimentação no lado da entrada e meço a impedância vista pela saída, que também é R. Então R22 igual a R. Ok? Bom, tendo isso, já determinamos todos os parâmetros aqui necessários pelo lado, né, da malha de realimentação. E vale a pena, veja, eu não estou considerando esse capacitor aqui, tá? Não estou considerando porque não estou fazendo análise de frequência, tá? Estou fazendo análise aí para sinais médios, digamos assim. Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse circuito tendo isso aqui em vista, né? E para fazer isso eu vou copiar esse cara e vou colar aqui embaixo, destruindo a realimentação. Ok, a gente destrói a realimentação e coloca os resistores aqui no lugar que eles estariam, né? Para representar o efeito deles. Então tá aqui os resistores, ok? Ok. Então, tá aqui os nossos valores, a gente pode já calcular os parâmetros de malha aberta do circuito, os parâmetros de malha aberta. Antes disso, veja, para calcular o ganho de malha aberta, eu vou precisar calcular, por exemplo, eu vou precisar saber dessas resistências, né? Porque elas vão afetar. Então, e aí, o que é que eu faço, né? Se esses caras estão afetando. Então, eu preciso saber o valor antes, mas se eu estou projetando, como é que eu preciso saber o valor, né? Então, aí que está um pouco da minha estratégia de projeto de um circuito realimentado, tá? E isso que a gente vai entrar agora. Mas antes disso, só mais uma coisa. Como esse amplificador tem uma realimentação que transforma a tensão de saída em corrente de entrada, o que a gente vai fazer? Para a análise ser correta, tá? A gente precisa fazer o equivalente de Norton aqui dessa fonte, dessa resistência, para transformar em uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo. Tá? Então vou fazer isso agora. Assim. Beleza? E
qual é o valor dessa fonte de corrente? Eu vou chamar aqui essa fonte de corrente IS, que é igual a fonte de tensão dividido pela resistência da fonte. Tá? Aqui é 10 ohms. Então, essa fonte de corrente se relaciona com essa fonte de tensão por essa expressão aqui. Ok? Não esqueçam disso, é muito importante. Tá. Então, agora, a gente pode fazer o nosso projeto, digamos assim. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Digamos que eu queira um ganho, tá, de malha fechada que seja 5 volts por volts. Então, desejo ganho de 5 volts por volts. Tá? Isso é o ganho de tensão. É o ganho de tensão. Mas aqui a gente tem um amplificador, né, que agora está numa fonte de corrente. Então, a nossa teoria de realimentação vai ser aplicada nesse caso aqui, tá? No caso da fonte de corrente. Então, a gente vai ter que ficar convertendo de um para o outro. Faz parte, tá? Faz parte. Então, se eu quero um ganho de 5 volts por volts, tá? Como é que eu posso fazer esse projeto, tá? O meu ganho ou melhor, eu vou ter que a minha tensão de saída vai ser AFV, digamos, né? AF de tensão, vezes a entrada, ok? Só que eu sei, ou melhor, vou botar VS, né? Que é o que eu chamei aqui do outro lado. Só que eu sei que VS, né, tem essa relação com a corrente, né? Então eu posso trocar isso aqui e ficar à vontade. Então, como é que eu faço? Eu sei que VS, então aqui fica FV, vezes VS. Só que VS é IS vezes RS. IS vezes RS. Tá? Ah, Rafael, para onde você está indo? Calma, você vai ver já. Então, eu quero isolar, né, o ganho AFV. É o ganho de malha fechada de tensão. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Isolando esse cara, eu tenho que AFV é igual a V0 sobre IS. Isso tudo sobre RS, tá? Esse é meu ganho de malha fechada de tensão. E quem é V0 sobre IS? Ora, V0 sobre IS é meu ganho de malha fechada desse amplificador aqui, que é de tensão na saída e corrente de entrada. Então, AFV é igual a AF sobre RS. E essa é a minha expressão, tá? Então, vejam que isso é muito importante. Muito, 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 muito importante. O que eu vou calcular usando teoria de realimentação é AF. AF. Mas quem eu estou projetando é AFV, ok? E isso é muito importante de se lembrar, porque geralmente a gente esquece e as contas dão totalmente errado, a gente já perde totalmente o sentido do que a gente está fazendo, ok? Logo, vou fazer o projeto para AFV ser 5 volts por volts, tá? O que significa que AF sobre RS tem que ser 5, tá? Então, isso tem que ser 5. Isso implica que AF é igual a 50, né? Passando RS para o lado de lá, o meu AF de corrente, né? De tensão para corrente, ou melhor, de corrente para tensão, tem que ser 50 ohms. Ok? 50 ohms? 50 ohms. É um ganho em ohms. Faz parte, tá? Ok, então esse é meu ganho de malha fechada desejado, tá? E se eu supor, agora vamos fazer uma suposição aqui, porque a gente não tem o valor de R para calcular o ganho de malha aberta. E veja, o ganho nesse circuito, sem eu ter feito essa realimentação, né, antes de fazer isso, o ganho de malha aberta eu acho que era uns 160, tá? 160. Mas como eu botei isso aqui, o meu ganho de malha aberta vai mudar, tá? Porque a realimentação influencia no circuito. Esse é todo o ponto do que a gente está estudando. A realimentação não é totalmente alheia ao circuito, tá? Mas aí, então como é que a gente faz para calcular a F, né? A F é igual a A sobre 1 mais A beta. E aí o que eu vou fazer como suposição? Eu vou supor que meu A está muito grande. Isso vai ser verdade? Não vai ser verdade, porque eu já fiz aqui e vi que não é. Mas essa é uma estratégia de projeto. A gente pode depois corrigir, tá? Mas é a minha estratégia. Então, vou supor que o A é muito grande. Então, o AF vai ser aproximadamente igual a aproximadamente 1 sobre beta, né? Se você fizer o A tender a infinito, você vê que esse limite aí dá 1 sobre beta. E o 1 sobre beta
É fácil, porque o beta eu sei quem é. É menos um sobre R. Então, nessa aproximação, a F é igual a aproximadamente menos beta. Ou, desculpe. AF é igual a aproximadamente menos R, tá? Eu ganho de corrente. De tensão para corrente, no caso, né? E faz sentido isso? Faz, porque veja, ó, primeiro, checando, né? Um sobre beta é um sobre menos um sobre R, que dá menos R, ok. E faz sentido esse ganho aqui? Faz, porque a F é em ohms, né? E deu uma resistência, então faz todo sentido que seja de fato uma resistência. É uma forma boa que você pode verificar suas contas, tá? Se você esquecer alguma coisa, você pode sempre olhar as unidades. E na parte de realimentação, essas unidades são onde pega mesmo, ok? Então, temos aqui o meu AF aproximado, que é aproximadamente menos R, né? É o ganho de tensão para corrente. E se eu calculei que a F tem que ser 50 ohms, no caso aqui, né, eu tenho que dizer que é menos 5, para ele ser menos 50 ohms, tá? Porque o amplificador inverte. Então eu estou dizendo que meu resistor, logo, R igual a 50. Né? Isso vai dar o meu valor desejado? Não vai dar o meu valor desejado, tá? Mas isso já vai nos dar uma noção muito boa do que a gente tem que fazer aqui nesse projeto. Então vou colocar o R como 50 e vou ver agora o ganho de malha aberta para ver se isso se mantém. Qual foi a minha assunção? Né? Que foi que eu assumi? Eu assumi que o ganho desse amplificador aqui de malha aberta era muito grande. Logo, eu poderia ignorar o A do circuito. Tá? E vamos ver por que isso é mentira. Porque é mentira. Né? Então, eu posso fazer aqui várias coisas. Eu vou fazer aqui um negócio legal. Né? Eu vou copiar isso aqui. Ok? É meu circuito de entrada. E eu vou fazer o equivalente de pequenos sinais disso aqui tudo. Então aqui eu tenho RB1, RB2, a resistência de realimentação e o RP, tá? Meu RP. Então eu vou colocar aqui. Isso aqui é uma forma que eu estou fazendo que vocês, sempre que vocês forem fazer um exercício, uma simulação, vocês sempre podem, tá? Usar isso para checar se as contas que vocês fazem estão batendo, se estão fazendo sentido, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simular o modelo de pequenos sinais do transistor. Acho que eu não mostrei nenhuma vez fazendo isso, mas é totalmente possível, tá? Então tá aqui as resistências. E vamos ver aqui o ganho. Esse resistor é 17K, 73K. Então vamos lá. 17K, 73K. Aqui é a resistência de realimentação, que eu calculei como 50, né, nesse momento. E aqui é o RP. RP é VT sobre C, né? VT sobre C, que eu não sei se eu falei, mas está de 1 miliampere, tá? Então, 1 miliampere. Esse aqui é o RP, né? E para fazer isso virar, ou RE. Para fazer isso virar o RP, multiplico por beta, que é 200. Então, temos aqui 5K. Ok? Então, esse é o lado da entrada. Como é que faz o lado da saída? Vamos lá. O lado da saída vai ser uma transcondutância, vou fazer com esse G2 aqui. Pronto. Aqui é VP, né? Então eu vou pegar aqui VP também, né? Essencialmente essas duas coisas estão ligadas, mas eu gosto de fazer separado, tá? O emissor é comum, então é aterrado, ok. E aqui temos, ó, o RO, o RC e a resistência, né, da realimentação. Então vamos aqui, 50. RC é quanto, Deus? 5K. E o RO, cara, eu nem vou considerar o RO porque esse BC547 tem um VA de 70. Eu vou botar aqui o RO, 70K. 70K. Ok, então vou mover as coisas para o lugar delas. Ok, ok, ok. Levemente trabalhoso, mas vale muito a pena. Pronto. E aqui é Vout. E falta o quê? Falta eu configurar a minha fonte de corrente controlada, tá? No Spice.
a fonte de corrente controlada por tensão. Não, essa até é mais fácil, porque ela é controlada por tensão, então a parte do controle já defini aqui que é o VP, né? Então basta eu dizer qual é o GM. E o GM nesse caso é 1/25, que dá 0,04. Ou melhor, é aqui. 0,04, tá? O que tem o identificador é sempre o nome, né? É no lugar do G que você bota o número. Pronto. Então, isso aqui é esse circuito, o equivalente de pequenos sinais. E vamos fazer aqui uma conta rápida para ver quanto seria o ganho disso. Então, primeiro eu tenho que botar qual é a corrente, né? Vou botar um seno, 0, 1 mili, 1K. Pronto. Então, vamos ver, ó. Aqui tá tudo em paralelo, aqui tá tudo em paralelo. Então, Vout vai ser RC, eu vou botar em números, tá? Vai ser 50 em paralelo com 5K, em paralelo com 70K, vezes, falta um menos aqui, vezes a corrente IC, tá? Esse é o Vout, a corrente IC que passa por aqui, né? E quem é essa corrente? Ela é GM vezes VP, né? IC é igual a 0,04 vezes VP. E quem é VP? VP é a tensão aqui. Então, todos esses resistores estão em paralelo. Então, vai ser... A fonte de corrente vai ser IS vezes... que V é igual a RI, né? Então, I vezes R, que vai ser 10 em paralelo com 17K, em paralelo com 73K, em paralelo com 50, em paralelo com 5K. Ok? Quanto é que dá isso? Eu vou aproximar por 10. Tá? Vou aproximar por 10. Então, VP é igual a 10 vezes IS. E aí, substituindo uma na outra, né? Temos que Vout é igual a... esse paralelo aqui dá 50, então vai ser menos 50 vezes 0,04 vezes VP, que é 10 vezes IS. Está aqui a expressão da tensão de saída. Isso é a tensão de saída. Para virar ganho, tem que dividir aqui pelo IS, né? Então, meu A, só A, né? O ganho de malha aberta do amplificador, que é com entrada em corrente e saída em tensão, vai ser menos 50 vezes 0,04 vezes 10, que dá 50 vezes 0,04 vezes 10, 20. Menos 20. Isso é volt por ampere, ohms. Tá? Eu ganho em ohms. Perfeito. Então está calculado o nosso ganho. E como dá para ver aqui, né, o A não é muito grande. Então eu não posso assumir que isso aqui dá 1 sobre beta. Então tá totalmente errado. Então se eu colocar nesse circuito aqui o R de 50, não vai dar o meu ganho, ok? Não vai dar. Aí o que a gente pode fazer, então, para calcular isso, certo? Vamos ver aqui o que a gente faz, ó. Como eu calculei aqui, o A, ele depende do R, né? Então, esse A aqui é uma função de R. Esse A é uma função de R e vários números. O beta é menos 1 sobre R, então ele é uma função de R. Então, tudo isso aqui é uma equação só, que você iguala a 50 e você encontra o valor do resistor, tá? Isso dá uma equação. Eu não vou perder um tempo tentando resolver essa equação, porque tem muitos paralelos, muitas frações e seria um tempo desnecessariamente gasto. Mas eu quero que vocês enxerguem isso, que dá para fazer, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui ao invés disso? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não deveria ter feito com números, mas eu vou botar aqui, ó, no lugar desses 50, eu vou botar R, e onde mais tem? Aqui. Aqui tem R também. Então o que acontece, gente? Vejam que quanto maior o meu resistor, né, quanto maior o meu resistor de realimentação, maior vai ser meu ganho de malha aberta. Então esse resistor de realimentação afeta muito o ganho de malha aberta, tá? Então quanto maior ele, maior o ganho de malha aberta. E quanto maior o ganho de malha aberta, mais eu posso ignorar isso aqui, certo? Então quanto maior o A, melhor essa minha aproximação, tá? Guarda isso. Então eu tenho já um argumento para que o A seja grande, ou melhor, para que o R cresça, tá? Ao mesmo tempo, quem que é beta, né? Porque se eu aumentar o R, isso aqui vira verdade e fica 1 sobre beta.
Só que 1 sobre beta é 1 sobre 1 sobre R, né? Porque, no caso, quando eu resolvo essa fração, o ganho em malha fechada dá R. Né? Então, quanto maior o R, maior o ganho de malha fechada. E se eu quiser aumentar o ganho de malha fechada, basta eu aumentar o R. Então, se eu botar um R de 200 no lugar de R de 50, primeiro, isso aqui se torna mais válido e esse ganho cresce também. Tá? As duas coisas vão crescendo juntas. Então, se o meu ganho der menor do que o calculado, eu posso aumentar o R, apenas o R, e ele vai melhorar. Se meu ganho der maior do que o calculado, eu posso diminuir o R e o meu ganho diminuirá. Essa é a principal coisa que a gente tem aqui com essa realimentação. Tá? Que apenas controlando um parâmetro eu controlo o meu ganho completamente. Beleza? Então eu vou colocar o valor que a gente calculou de 50 ohms e vou simular. Tá? Na verdade está aqui, né? O ganho de malha aberta, na verdade, eu vou fazer algumas simulações. Então primeiro, eu vou botar aqui os valores. Tá? A gente vai ver um monte de coisa agora. Ok, ok, aqui é 50 também. E vou deletar esse cara. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação transiente aqui pra gente dar uma olhada. Tran 5.000. Aqui tá sem nada, então eu vou botar uma corrente. 0,1 e 1K. Então vamos primeiro olhar se esse ganho de malha aberta realmente dá 20 ohms, né? Então, se eu tô com 1 milli de entrada, eu espero ver 20 milli na saída. Então eu vou simular. Eu vou pegar a saída aqui de tensão. E tá aqui, ó. Aproximadamente, né? Deu 16 milli. Porque provavelmente é esse divisor de tensão aqui, ó. 10 em paralelo com 50 não é 10, né? Dá um valor menor. Então isso diminui mais um pouco. Mas tudo bem. Só um erro de conta não, mas uma questão de aproximação. Fazendo a conta mais exata, esse 10 em paralelo com 50, eu ia encontrar certamente esse valor de 16, que está aqui, tá? O valor de 16. Uma vantagem que tem de simular o circuito de pequenos sinais é que você não precisa ficar subtraindo o valor DC. Né? Ele já está tudo em AC aqui. Então você olha a amplitude do sinal e ele é realmente a amplitude do sinal. Né? Então realmente deu os 20 ohms que a gente estava esperando, aproximadamente. Mas vamos ver se aqui deu 5 que a gente queria. Né? Então se a entrada é 1 milli, eu quero ver 5 milivolts na saída. Então vamos ver. Está carregando. Eu vou aumentar um pouquinho esse tempo aqui. Ó. Vou botar assim 10 milli, 15 milli. Pronto. Vou botar, no caso que eu estou fazendo aqui, eu vou começar a salvar os dados depois, para que o capacitor tenha tempo de carregar. Né? E ele vai de 10 até 15 milissegundos, a simulação. É essencialmente isso. Pronto. E vamos ver aqui a amplitude do sinal. A amplitude do nosso sinal deu 1.4 dividido por 2, então dá 700 milivolts de sinal. Eu esperava ver 5 milivolts, né? Então, deu bem menor do que o esperado. E isso a gente tem justificativa. Por quê? Porque o A é pequeno. Né? Se o A é pequeno, essa aproximação que eu fiz ela não é válida. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o resistor para que, primeiro, a aproximação seja mais válida e, segundo, o ganho aumente para os 5 que eu gostaria. Como eu falei, a gente poderia ter feito uma conta aqui, resolvendo a equação simples, colocando todo mundo aqui em função de R e resolver. Mas eu não vou fazer isso para não perder mais tempo, senão o vídeo fica longo demais. Então o que é que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui, vou botar um parâmetro, R, e vou fazer um step. Eu acho que assim, de 50 até 1K, tá bom? De 100 100. Eu acho que é isso, meu Deus, vamos checar. Linear, start value 50, 1K, 100 100, pronto. Então, quais são os parâmetros que eu vou testar? Vai ser 50, 150, 250, 350, 450 e assim consecutivamente. Tá? Para enxergar isso melhor, se eu fizer uma simulação transiente, olha o que vai acontecer. Né? Eu vou ter aqui vários ganhos. Isso aqui não é muito fácil de enxergar. Não é nada fácil de enxergar. Logo, o que eu vou fazer então? Né? O que eu vou fazer vai ser uma simulação AC. Isso que eu ia fazer. Então, ponto AC, do tipo oitava mesmo, 100 pontos por oitava, de 1 Hz até 100K, por exemplo. E aqui está a minha simulação. Então, eu vou não plotar a fase. E vou botar aqui linear. Pronto.
E aí o que está acontecendo aqui, gente? Vejam. Para cada curva dessa, eu vou ter uma curva de resposta em frequência, né? E no caso, eu coloquei aqui linear, porque se a entrada é 1, eu quero olhar o ponto que a saída é 5 volts, tá? E a saída é 5 volts aonde, ó? Aqui é 50 ohms, 150 ohms, 250 ohms. Em 250 ohms, que é essa curva azul, está em 5.7. Então, vou botar aqui 250 ohms. E vou tirar o meu step, não preciso mais dele. Então, tá aqui a minha curva. Olha que interessante a resposta, né? Tem dois polos na entrada aqui. Mas o que a gente está interessado é no ganho de médias frequências mesmo, tá? E deu aproximadamente 5. Eu posso reduzir um pouquinho para 220, né? E aí deu, realmente dá quase 5. E vamos ver agora, calculando, né? Como é que fica. Então, se eu colocar aqui 220 e aqui 220, né? Que é a resistência de fato que eu estou usando agora, né? Então, e eu meço aqui a saída. Oh, tá em simulação AC. Oh, que peste. Transiente, 15 mili e 10 mili. Pronto. Então aqui ele está dando um ganho de 80, tá? 80 ohms o meu ganho. Multipliquei por 4, tá? Se aqui está 80 ohms, então vamos fazer a conta agora do AF, né? Porque eu quero que dê 50, tá? Quero que dê 50 o meu AF. Então, AF é igual a 80 sobre, ou melhor, menos 80 sobre 1 mais menos 80 vezes o beta, que é menos 1 sobre R. Então, menos 1 sobre 220, tá? Esse é meu AF. Então, vou fazer essa conta aqui. Então, vai ser 80 em módulo, né? Sobre 1 mais 80 sobre 220. Isso dá 58. Tá? 58. Menos 58. Ok? Então, bem próximo do AF que eu gostaria, né? Menos 58 ohms. Vou até botar a unidade. Tá? E beleza, bateu, né? Quase bateu. Eu poderia fazer melhor, mas tudo bem, não tem problema. Então, é isso, eu acho que está projetado, né? O amplificador. E com essa resistência aqui, lembrando que vocês poderiam ter feito a conta primeiro, colocando todo mundo em função de R e resolvendo a equação, ia dar igual, certinho. Ia ser até melhor, tá? Do que fazer assim desse jeito, eu só não queria perder mais tempo. O que mais eu posso discutir aqui? Eu poderia calcular as impedâncias de entrada e saída, eu não vou fazer isso não, mas eu vou discutir, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho essa realimentação, que é uma realimentação do tipo paralelo-paralelo, né? Eu tenho que a impedância de saída vai diminuir, então vou botar assim, menos Z, aqui diminui, e aqui a impedância de entrada também diminui, né? Eu fiz a diretiva Spicer, pronto. A impedância de saída diminui e a impedância de entrada diminui, tá? Mas lembrando, ela diminui no contexto de um amplificador que é corrente como entrada, tá? E o amplificador que tem corrente como entrada, a impedância de saída de entrada, quanto menor, melhor, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar como é que chama? Uma função de transferência aqui do circuito, né? Pelo próprio Spice, tá? E aí eu vejo se a impedância de entrada melhora ou piora no contexto de tensão, no bloco inteiro, tá? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer um TF aqui, ó. DC Transfer. O output tá aqui, o output. Eu vou botar assim. E calma aí que eu posso ter usado o Vout aqui embaixo também, né? Foi o que eu fiz. Eu vou tirar esse Vout de cá. Tomem muito cuidado com isso, tá, gente? Também, vou aproveitar esse momento. Sempre usem essa diretiva Spice. Eu não canso de falar e vocês ainda não usam, tá? Usem essa diretiva Spice. Tá, então tá aqui o Vout. Então, para fazer meu TF, eu preciso dizer que a saída é V de Vout, assim, e o source é V1, tá? Esse é o meu TF.
Eu acho que assim funciona, deixa eu ver. Tá. Então, vejam, a impedância de entrada deu muitos megas. Olha que loucura, tá? A impedância de saída deu 4.9K, tá? E a impedância de entrada deu esses muitos megas aqui, tá? Agora, transfer function, que estranho, cara. Deu um ganho de tensão minúsculo, a menos 6 vezes E menos 12, né? Então deu pico volts. Ih, rapaz, acho que não funcionou muito bem não essa lógica. Talvez ele não funcione bem com realimentação, né? Vou fazer o seguinte, só para fazer um teste. Vou pegar o R aqui, vamos ver o que acontece só. Vamos fazer o freestyle. R, vou botar ponto step, param, R, 50, 1K, 100. Acho que é assim a sintaxe. Vamos ver se está certo. Ok. E vou rodar. E temos aqui a... Como é que começa aqui? Input impedance. Não tá variando. Eu não sei. Eu achei que essa análise ia dar alguma coisa, mas não tá dando nada não. Uma pena, né? O que que eu mais posso fazer então? Deixa eu pensar aqui em algo. Eu posso pensar na corrente de entrada pela tensão de entrada, né? Vamos ver se eu consigo. Então, vou voltar para um transiente. Eu tô tentando só ver a impedância de entrada. Calma, 15 mili, 0, 10 mili. Eu quero ver se eu consigo mostrar como a impedância de entrada varia com a variação da realimentação, tá? Para ver se está melhorando ou piorando, ok? Então, deixa eu ver aqui, vou rodar a simulação. Aí temos a tensão de entrada sobre a corrente de entrada. Vamos ver. Sobre I de V1. Será que é isso? Não, não tá legal não. Não. Melhor não, não mexer muito nisso, tá? Eu acredito que deve ter alguma forma, mas eu não tô achando agora aqui, tá? De fazer essa análise, mas eu não vou me preocupar então com isso não, tá? Bom, acho que é isso então, né? Tá projetado o amplificador, aqui tá o método que eu usei, né, para fazer e qualquer coisa vocês podem perguntar. Beleza, gente? Valeu.